A paz do Senhor, amados, louvado seja o nome do Senhor. Hoje o Senhor estava me tocando aqui, pela manhã, com uma palavra. Eu quero trazer aos nossos corações aqui da parte de Deus. Gênesis 1, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 24. Ao versículo 25. Vamos ler a palavra, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Amém. Glória a Deus. E mais o versículo 26 em diante até o 31. Disse Deus que façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que move sobre a terra. Criou Deus o homem, a sua imagem e semelhança, e Deus criou macho e fêmea e criou. Deus abençoou, Deus disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda a árvore dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi a tarde, amanhã o dia sexto. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. O que o Senhor trouxe no meu coração com essa palavra? A gente observa pela palavra do Senhor que Deus ele começou, formando toda a sua criação. E aí ele dava uma parada ali, na sua palavra, e falava, como diz no versículo, louvado seja o nome do Senhor, aqui no versículo 25, e viu Deus que era bom. E Deus assim então continuou, a sua criação, glória a Deus. Deus seja louvado, fez o homem, fez a mulher, fez todas as coisas. No final de tudo feito pelas mãos do Senhor, a frase que o Senhor cita aqui no versículo 31 é diferente do versículo 25. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. O que a gente pode observar com isso? Amados, tudo que Deus começa a trabalhar, Ele tem um tempo determinado para terminar a obra. No início, até pode parecer que está bom, Mas a gente observa que o fim das coisas é muito melhor do que o começo, como a própria palavra de Deus fala, O fim das coisas é bem melhor do que o começo. E isso é a maior prova aqui dentro da palavra de Deus, Falando para nós, Sobre ter paciência em perseverar o tempo de Deus na nossa vida, nas nossas promessas, naquilo que Ele prometeu para nossas vidas, naquilo que Ele tem para nossas vidas. Cada um tem um propósito, cada um foi chamado para um propósito nessa terra, cada um tem um chamado específico.
Mas o que nós precisamos entender é que há tempo determinado para todo propósito debaixo da terra, como diz lá em Eclesiastes 3. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele nunca vai fazer algo, vai iniciar algo e vai deixar pela metade. Nós que nos perdemos em meio ao caminho, no início ou no meio de uma obra começada pelas mãos do Senhor, nós que nos perdemos porque pegamos muitas das vezes atalhos pela qual Deus não mandou a gente ir. E aí, muitas das vezes, atrasamos os processos em nossa vida, atrasamos, né, o propósito de Deus na nossa vida pelas nossas más escolhas. Mas Deus, ainda assim, pelo teu amor infinito pela humanidade, Deus não desiste de nós. Então, Deus começa a trazer para nossas vidas circunstâncias que nos levam a entender que a vontade dele é muito melhor e maior do que as nossas vontades. Porque, amados, quando nós resolvemos, tentamos tomar o controle de nossa vida, escolhendo nossas escolhas, né? Aquilo que a gente acha que está certo, Deus, ele dá uma parada e espera para ver até onde nós vamos. E com certeza nós não iremos de um lugar bom. Não iremos parar em nenhum lugar, né, que irá nos fazer bem. E Deus apenas ele dá corda. Eu conjecturo aqui que ele dá corda pelo nosso livre-arbítrio, para ver até onde que nós vamos parar com a nossa desobediência. E ele vai trazendo circunstância para que nós possamos sofrer e através do nosso sofrimento entendermos que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e agradável para nossas vidas. E aonde através do sofrimento, porque muitas das vezes não entendemos porque sofremos tanto. Há casos e casos. Quando temos um chamado específico, tem um chamado, né, para uma grande obra e queremos fazer a nossa vontade, pegamos atalhos, é certo, é muito certo a nossa queda. Mas o bom de tudo isso é que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus não desiste de nós, por sua vez, como Deus, como Pai, né, que cuida das suas ovelhas, mesmo aquelas que se perdem, Ele sai, deixa as suas 99 em busca de uma. E Ele vai ao nosso encontro, né? E vai lá, estende a mão dele para nós e nos traz de volta para o aprisco. O amor desse Deus é incomparável, é incomparável. Mas o que eu quero, né, deixar da parte de Deus para nós nesta manhã, que nós precisamos buscar em Deus perseverança por tudo aquilo que Deus nos prometeu. Precisamos buscar em Deus confiança, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. O tempo é dele. E nós temos que viver cada dia, cada momento confiante nesse Deus, de saber que, ainda que pareça aos nossos olhos que está demorando, é porque Deus está nos lapidando, Deus está nos preparando, porque, amados, Deus jamais vai entregar grandes propósitos em mãos de pessoas que estão despreparadas, que não estão com emocional, com caráter,
preparado por Deus para colocar a mão em algo grande. E muitas das vezes temos muita dificuldade de entender o trabalhar de Deus. Caminhamos, achamos que Deus está demorando, que Deus não está ouvindo nossas orações, que está demorando demais, mas nós precisamos entender o processo de Deus na nossa vida para nós podermos alcançar o propósito. Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo nessa manhã, que Deus possa alcançar a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus. Fica na paz.